Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo. No livro de Salmo 82. Eu quero trazer um tema aqui nessa noite, um tema muito sobressalente. Um tema, muitos de nós já entendemos, mas muitos dos irmãos não entendem. A maioria, né? Muito embora nós vamos gravar, isso vai para a rádio. E só o tema que eu vou dar nessa noite, se a pessoa não tiver entendimento, ele escandaliza. Mas está na Bíblia. Está nas Escrituras. Só o tema. O tema nessa noite é, na verdade, William Branham foi um Deus. Não Deus, letra maiúscula. Um Deus. Amém? Amém. Vamos mostrar isso dentro das Escrituras, como isso é visto, e dentro da mensagem. Amém? Amém. Vamos ver isso dentro das Escrituras também. Foi um Deus, não o Deus, é diferente. Salmo de número 82. Versos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Agora, todavia, como homens, morrereis. Deus não morre. Amém, irmãos? Amém. E caireis como qualquer dos príncipes. Amém? Amém. Agora vamos ver o que Jesus disse sobre isso, lá na frente. São João 10. São João 10, verso 34. São João 10, verso 34. São João 10, 34 e 35. Nós vamos pegar o 33. Os judeus responderam dizendo, nós não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse. Amém, irmãos? Amém. Eu. Pronome pessoal. Quem escreveu a lei? Quem foi? Deus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Amém, irmão? Agora o 35, presta atenção. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, amém? A quem a palavra de Deus foi dirigida? Aos profetas. E a Escritura não pode ser anulada. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que somente a noiva do Senhor é que entende essas coisas. Só noiva. Isso não é para o mundo. Isso é para a igreja, noiva do Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse mês, nós tivemos batismo, batizamos um pastor da Assembleia de Deus, pastor Enéas, lá do bairro Petrovale. Nós batizamos o pastor Enéas, para 60 anos de idade. Nasceu nas assembleias, nasceu no sistema religioso, tornou-se ministro a partir dos 25. E nós o batizamos agora, esse mês, ouvindo o programa de rádio, ouvindo as mensagens, os estudos. Deus abriu o seu coração. Batizamos sexta-feira passada também
um irmão diácono da Assembleia de Deus também, o irmão Rogério. Ele trabalha nas agências do governo, da Caixa Econômica Federal. É um bom rapaz, diácono também, que era das Assembleias de Deus. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Deus está chamando seus filhos que estão presos nesses sistemas, nessas religiões. E tem mais pessoas para ser batizadas. Agora mesmo, no WhatsApp, uma moça pediu para mim conversar com ela, porque ela está convencida que o seu batismo treino está errado. Precisa ser batizado urgente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Sei que é um tema para muitos incomum, mas para a noiva do Senhor não há problema nenhum. Amém? Agora, é claro que a mensagem, irmãos, a mensagem desse homem, William Marion Branham, é claro que seu ministério, espalhado em todo o mundo, na Terra, claro que não podemos deixar de mencionar que em vários lugares do planeta, principalmente em países da África e do nosso continente sul-americano, é claro que existem alguns grupos que vão ao extremo concernente a este homem. Existe muito fanatismo. Existe muito fanatismo ao redor, em torno deste profeta. Você não pode dar honra ao profeta a não ser a própria honra que Deus lhe dá. Se Deus dá uma honra a um profeta, nós reconhecemos isso e também repetimos isso. Mais do que isso você não pode dar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Se você faz de um homem mais daquilo que Deus viu e o fez, há uma coisa errada em algum lugar. Por isso que eu disse, existe na verdade, mesmo nós crentes da mensagem, mesmo nós recebido este profeta, crendo nesse profeta, como eu creio de todo o meu coração, talvez eu não viva tudo o que ele pregou e ensinou. E longe de eu ter uma vida igual a dele. Mas, evidentemente que nós, como da mensagem, nós vemos que existe sim, em muitos que creem nele, existe um excesso. Existe um excesso que extrapola os limites da condição de homem para homem. Existe sim um certo fanatismo em torno do profeta em vários países no mundo, ao ponto de alguns tentarem, com suas estupidez, dar a ele até divindade. Trocar o nome de Jesus pelo nome dele e até considera ele sendo Deus. Para a noiva eleita, ele foi um Deus. Minúsculo, letra minúscula. Um Deus. Por quê, pastor? Porque a Escritura não pode ser anulada. Porque se a própria palavra diz que aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida ou foi dirigida, sois deuses. E a Escritura não pode ser anulada. E ninguém pode negar. Eu não nego. Como noiva, eu não posso negar que a palavra veio a esse homem. A palavra veio ao profeta.
por isso que a estrutura não pode ser anulada. Deus falou com Moisés. Então, nós podemos observar que no livro de São Mateus, capítulo 10, abre comigo, no versículo 40, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele colocou isso bem correto, bem detalhado, para que nós possamos entender no que se refere ao receber um profeta. Preste atenção. No versículo 40, diz o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção, que vejam bem, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Quem está entendendo, irmãos? O nosso Salvador é Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que limpou nossas vidas através do seu sangue, aquele que nos tirou do cativeiro. Esse é Deus. Glória a Deus. Você o aceita baseado no perdão dos seus pecados. E logo depois disso você se batiza no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Porém, o fato de eu ter aceitado Jesus Cristo não quer dizer que, se eu rejeitar aquele que ele envia, continua a mesma coisa. Pois não continua. Quem está entendendo? Amém. Não continua. Porque Jesus disse que quem recebe um profeta, e na verdade, todo aquele que Deus envia, você está recebendo a próprio Deus. Verdade. Ah, mas eu já aceitei Cristo, pastor. Mas se você rejeita aquele que envia, você está rejeitando do mesmo jeito. Ou seja, se você rejeita o que Deus está enviando, você anula o que você aceitou. Os irmãos, estão entendendo? Ah, mas eu aceitei Jesus tem 30 anos atrás, eu estou tentando viver uma vida assim, assim, assim. Mas aí a pessoa tem o conhecimento que Deus enviou o profeta. Se ele rejeita, ele anula aquela decisão que ele fez por ele há 30 anos atrás. Eu digo isso quando a pessoa vem ao conhecimento. Vem entendendo, irmãos? Quando a pessoa vem ao conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Vou dar aqui um exemplo. Preste atenção, olha para mim. Eu aceitei Jesus Cristo tem mais de 20 anos. Numa denominação, numa religião. Aceitei a Jesus Cristo, levantei minha mão para ele. Eu aceitei. E eu, de lá para cá, tenho tentado viver uma vida cristã, tenho tentado viver o máximo que eu pude dentro dessa palavra. Mas aí, eu não conhecia o plano de Deus completamente. Eu não conhecia qual era a vontade de Deus sendo divulgada, sendo feita em uma determinada era. Eu só tinha conhecimento de que tinha aceitado ele, e que tinha saído da bebida, da cachaça, disso, daquilo outro, mas eu não tinha conhecimento pleno do plano de Deus. E aí a mensagem é apresentada para mim. Aí a mensagem é apresentada para mim. Eu sou evangelizado com essa mensagem. Chega ao meu conhecimento de que Deus tem enviado um profeta. Amém, irmãos? Amém. E eu tenho conhecimento na Bíblia de que quem recebe aquele que Jesus envia, recebe a ele mesmo. E então eu digo, não quero saber disso, eu já tenho minha religião, eu já aceitei Jesus Cristo, já tenho 30 anos, já tenho 20 anos, já tenho 40 anos,
Isso não importa. Porque quando a luz da verdade vem para mim, e eu rejeito aquilo, eu anulo tudo aquilo que eu aceitei lá atrás. Os irmãos entendendo? Porque se eu rejeito aquele que Cristo está enviando, eu estou rejeitando o próprio Cristo. Amém, irmãos? Eu estou rejeitando o próprio Cristo. Então, observe bem que existem muitas pessoas por aí afora que têm conhecimento disso, sabe disso, tem conhecimento disso. Outros já não têm, outros não conhecem. Outros vivem como se nunca tivessem sabido de nada ou quase nada. Mas se alguém, em algum ponto dessa cidade, ou desse estado, ou desse país, em algum ponto, se ele recebeu um panfletinho na mão, ou se ele ouviu um CD, ou se ele ouviu um programa de rádio, ou alguma coisa na internet, concernente ao que Deus enviou nesta era, e então ele fecha sua mente, fecha seus olhos, tranca seu coração para não aceitar isso por causa de uma igreja, por causa de uma denominação e por causa de uma decisão que ele fez por Jesus lá atrás, não aceitando isto, automaticamente ele está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Amém, irmão? Ele está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Então, vejam bem. Na mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 35, o profeta diz: agora, o Espírito de Deus trabalhando no homem faz o homem agir como Deus. Não é de se admirar que Jesus disse: não está escrito, vós sois deuses? E se chamaram deuses aquele a quem o Espírito de Deus foi dirigido, como podeis condenar-me, então, quando sou filho de Deus? Se vós pudesseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual era Deus, o Espírito de Deus em Moisés, amém, irmãos? A qual era Deus? Moisés era um Deus, José era um Deus, os profetas foram deuses. A Bíblia diz que eles foram deuses, por quê? Eles haviam se rendido completamente ao Espírito de Deus e que eles estavam trabalhando para a glória de Deus. Amém? Amém. Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses. Não para ser adorado, não para ser idolatrado. Deus nos enviou um profeta, não foi para ser adorado. Não foi para ser idolatrado. Não. Deus nos enviou um profeta para ser aceitado. Glória a Deus. Para ser recebido. Glória a Deus. Amém? Deus enviou um profeta para crer no que ele disse. Para crer no que ele estava falando. Porque quando ele falava, era a voz de Deus para aquela hora. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que Deus nos enviou um profeta na qualidade de um profeta. E quando você recebe esse profeta, na qualidade de profeta, você está recebendo um galardão. Um galardão que é para ser amigo de Deus, igual o profeta é amigo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Porém, se eu rejeito aquele a quem Deus envia, eu estou rejeitando o próprio Cristo. Os irmãos estão entendendo? Eu estou rejeitando o próprio Cristo. Então você observa bem que a palavra Cristo significa ungido. E todo profeta ungido com o Espírito Santo, ele é Cristo. Quem está entendendo, irmão? A palavra Cristo significa o ungido. Não é que a pessoa é o Cristo, mas quando a pessoa, um homem enviado de Deus, está ungido pelo Espírito Santo, ele é Cristo para o povo naquela hora. Amém, irmãos? Você fala assim, como assim, pastor? Ele é o Cristo ou ele é Cristo? Ele é Cristo, não o Cristo. O Cristo é Jesus. Ele é Cristo porque está ungido com a palavra da hora.
Amém? Amém. A palavra da hora. Isto quer dizer que a palavra está sendo dirigida e extraída dos seus lábios para uma determinada era, para uma determinada geração, como assim diz o Senhor. Amém. Amém? Então, por isso que ele é chamado de Deus. Não Deus com letra maiúscula, mas um Deus. Todos os profetas que foram enviados por Deus, mostra Israel adorando algum? Não tem. Não tem. Amém, irmãos? E foram considerados deuses. Mas você não vê ninguém adorando Moisés, adorando Isaías, adorando Jeremias, adorando Amós, adorando qualquer outro profeta. E mesmo a lei o considerando deuses. Por isso que Deus nos enviou um profeta, não foi para adorá-lo, não foi para idolatrá-lo, não foi para poder, como se diz, trazer sua pessoa e fazer com que seu nome se dirija igual ao nome de Jesus Cristo. Não, porque debaixo do céu e em cima da terra não há outro nome dado entre os homens. Glória a Deus. Aleluia. A não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, é claro que Deus se identifica através do seu profeta. Deus se identifica através do seu profeta. Agora, vejam bem o que o irmão Branham diz na mensagem. Senhores, queríamos ver Jesus. Pregado em 1964. Ele diz no parágrafo 29. Quando Jesus estava na terra e disse que era o Filho de Deus, você fala assim, mas pastor, ele era o Filho de Deus. E ele era um profeta. E ele era um sacerdote. E ele era o rei. E ele era o juiz. Amém, irmão? Ele era advogado. Ele era tudo. Mas aqui na terra, ele estava na forma humana. Ele foi achado na forma de homem. Filipenses 2, verso 7. Ele foi achado na forma de um homem. E sendo achado na forma de um homem, não se usurpou ser igual a Deus. Mas Jesus foi o Deus profeta. Glória a Deus. Jesus não foi um profeta, ele foi o profeta. Glória a Deus. Moisés foi um profeta. Elias foi um profeta. Jeremias foi um profeta. Mas Jesus foi o profeta. Amém, irmão? Ele foi o profeta Deus. Os outros profetas diziam, assim diz o Senhor. Mas você não vê Jesus dizendo isso. Jesus dizia, na verdade, eu vos digo. Eu te digo, porque era Deus. Amém, irmão? Era Deus. Então você observa que quando Jesus estava na terra e disse que era o Filho de Deus, por quê? Porque ele estava ali sendo chamado de Filho de Deus. Por quê? Primeiro, ele foi gerado. E sendo gerado, ele foi achado na forma de um homem. E sendo achado na forma de um homem, ele também foi achado na forma de servo. O condenaram e disse, por que me condenam quando eu, pronome pessoal, digo que sou o Filho de Deus? Quando vocês chamam aqueles a quem a palavra veio de deuses? Abraão foi considerado um Deus, Elias foi um Deus, Isaías foi um Deus, porque a palavra de Deus veio a eles. Eles foram Deus em uma porção. Jesus disse que foram. Ele disse, vocês os chamam de deuses. E na verdade foi. Se Moisés foi um Deus, se Abraão foi um Deus, quanto mais esse aqui foi. Amém, irmão? Porque, mediante a isso, veja, 30, veja você, quando um homem era ungido, como José, ele retratou a Cristo. Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. Todos culminando em Cristo. E ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele. Amém? A palavra se manifestou em quem? Em Jesus Cristo. Toda a palavra.
Porém, nos outros profetas foi porção da palavra. Mas mesmo assim era Cristo neles. Amém, irmão? Amém. Mesmo assim era Cristo neles. Por isso que você encontra Paulo dizendo o seguinte: e Deus estava em Cristo. Os irmãos, né? Deus estava em Cristo. Bom, quem era Cristo? Cristo é aquele que unge. Cristo é aquele que estava ungido. Mas quem ungiu o próprio Cristo? Deus mesmo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. E quando Deus estava em Cristo, a Bíblia não diz, e Deus estava em Deus. Estava falando que o próprio Deus estava naquele Cristo. Amém, irmão? Em outras palavras, que aquele Cristo era o próprio Deus. Glória a Deus. Amém? Jesus não foi um Deus. Jesus foi Deus manifestado em carne. Amém? A palavra de Deus foi manifestada na sua totalidade. A sua palavra foi manifestada na sua plenitude. Nada de Deus ficou no céu. Amém, irmãos? Nada de Deus ficou em algum lugar. Tudo estava pleno. Quando a palavra plenitude vem de pleno. Aí vem Paulo diz em Colossenses 2, toda a plenitude. Amém, irmãos? Ou seja, todo Deus pleno estava na plenitude naquele corpo. Amém? Não estava uma porção apenas, estava toda a palavra. Agora, é claro que ele sendo Espírito, ele está em todos os lugares. Amém, irmãos? Sendo Espírito, ocupa qualquer parte neste universo. Sendo Espírito, ele ocupa qualquer fendazinha no lapso do tempo. Sendo Espírito, ele é eterno. E sendo eterno, dentro do tempo ele cabe, ele está em qualquer lugar. Seja embaixo, seja em cima, ele está em todo lugar. Amém, irmãos? Deus não é apenas Deus de perto, ele é Deus de longe também. Os irmãos estão entendendo? Mas quando a palavra, veja, a plenitude da palavra, ou seja, por isso que a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade estava habitando em Jesus, em Cristo. Porque toda ela não foi habitada em Moisés, toda ela não foi habitada em Jeremias, toda ela não foi habitada em Isaías, toda ela não foi habitada em Amós, toda ela não foi habitada em um dos profetas. Mas quando veio Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, ele estava toda a plenitude da palavra. Glória a Deus. Pois ele era a palavra. E a palavra era Cristo. E a palavra era Cristo. Amém, irmãos? Deus, por isso que você vê, Deus estava em Cristo. Reconciliando o mundo com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo, não com outra pessoa. Amém? Por que os trinitarianos não conseguem ver isso aí? Consigo mesmo. Então vejam bem. Aí está. Aí o irmão Branham continua. Todos culminando em Cristo. E ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele. Ele foi o ungido. Completo. Eles a tinham em porções. Nós a temos em porções. Ele não, ele foi o ungido. O plano inteiro de Deus se encontrava nele. O plano de Deus antes da fundação do mundo para redimir o mundo perdido estava nele. Ele foi a palavra e ele ainda é a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas. Deu-se a conhecer pelos profetas. E nesse último dia, vem através do Filho, Jesus Cristo. Pois ele foi Deus manifestado. Amém? Amém. Os irmãos entendendo? Agora não é o agora é o Espírito é o Espírito que estava naquele corpo que está agora nesses agora. Amém, irmão? Amém. Os irmãos entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Vejam bem. Vamos tomar isso aqui. Por
Por que eu disse e tomei o tema que o William Branham foi um Deus? Só que é o seguinte, ele foi um Deus não para o mundo. Para o mundo ele é um diabo, para o mundo ele é um falso, para o mundo ele é um falso profeta, mas para a noiva ele foi um Deus. Amém? Para a noiva. Para a noiva. Por que eu disse isso? Quando o profeta foi nessa dimensão, ele teve aquele, vocês conhecem a história, ele viu todos aqueles irmãos, todas aquelas pessoas, vindo diretamente para ele, e abraçando ele, e todo mundo o abraçando. Oh, meu precioso irmão, oh, meu precioso irmão. E todos em volta dele. Aí o anjo falou para ele assim, não está escrito que todos os profetas serão reunidos com seu povo? Amém, irmãos? Serão reunidos cada um com seu povo? Aí a irmã Branham diz, eu lembro disso, está na escritura. Pois é. Então vejam bem como é que é a coisa. Por isso que aí o irmão Branham diz o seguinte, e Paulo, ele também vai reunir com o seu povo? Ele disse sim. Paulo também vai reunir junto com o seu povo. Um dia virei a ti e você será julgado também. Mas o grupo que Paulo vai entrar? Disse sim, vai entrar. Então o meu grupo também entra, porque eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. Amém? Amém. Agora, Israel é povo de Deus ou não é? Era o povo de Deus ou não é? Era ou não é? Por que que na hora que Moisés estava lá em cima no Monte Sinai, recebendo as leis, e o povo começou cá embaixo, fazer um bezerro de ouro, Deus disse, desce depressa, Moisés, porque o seu povo que você tem tirado do Egito, por que ele não disse meu povo? É verdade. Amém, irmãos? São detalhes, não são? Desce depressa, porque o seu povo que você tem tirado, mas não foi Deus que tirou, não? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Por isso que todo o povo se reúne com o seu profeta. Amém, irmão? Os irmãos entendendo? Então, na mensagem, o profeta do século XX, parágrafo 276, profeta do século XX, 276, disse, negar que Deus haja levantado um profeta para revelar os ministérios das eras do tempo final, é negar que sua voz seja a voz de Deus para essa geração. Está vendo? É negar. Ô, irmãos, os pentecostais aí fora, o povo religioso, eles não sabem o que é negar Jesus Cristo, não. Eles não sabem o que é negar a palavra. Está negando sem saber. Está negando sem saber. Eles não sabem o que é negar Jesus Cristo. Eles não sabem. Quer ver? Olha, negar que Deus haja levantado um profeta para revelar os mistérios das eras neste tempo final é negar que sua voz seja a voz de Deus para essa geração. É negar que a voz de Paulo foi a voz daquele tempo. Os irmãos, né? Agora, pega as suas Bíblias, por favor. Abram comigo em São João, capítulo 13. São João, capítulo 13. Versículo 20. Para vocês verem. Amém? Amém. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Glória a Deus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Os irmãos, né? Então, se um profeta vem com a mensagem e Deus o vindica, tanto no céu como na terra, e depois o vindica na palavra, nos aponta a palavra, nos coloca dentro da palavra, e as pessoas o rejeitam, irmãos. Eles não estão rejeitando um homem, não estão rejeitando um homem, estão rejeitando o próprio Deus.
Os irmãos, entendendo? Estão rejeitando o próprio Deus. Irmão, eu vou dizer para vocês aqui, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Anás e Caifás tinha religião até no cabelo. Tinha religião até nas pontas do cabelo. Anás e Caifás. E eles, irmão, e quem podia negar que Anás e Caifás não serviam a Deus? Hein? Quem podia negar que Anás e Caifás não serviam a Deus? Homens santos, religiosos, com religião até no hálito. Tinha religião até no hálito. Tinha religião. E, no entanto, quando o próprio Deus deles aparece em carne humana, eles o rejeitam. Os irmãos entendendo? Esse Deus que eu aceitei há 20 anos atrás, apareceu a mim em carne humana. Eu não rejeitei. Amém, irmão? Esse Deus que eu havia aceitado lá na denominação, eu aceito esse Deus. E aí ele vem em carne humana e se revela numa voz e rejeito? Seria a mesma coisa que rejeitá-lo. Confirma. Os irmãos estão entendendo? Então, o Deus que eles adoravam, o Deus que eles estavam adorando, o Deus que eles buscavam no templo, o Deus pela qual eles liam na sua Bíblia, o Deus na qual oferecia sacrifícios a ele. Olha, o Deus que a igreja batista, metodista, presbiteriana, pentecostal serve sacrifício, serve dízimo, serve oferta, faz campanha de sexta-feira. O Deus da qual eles fazem campanhas e tudo mais, apareceu na forma humana, manifestando, e eles rejeitam. Amém, irmão? O Deus que Anás e Caifás fazia oferenda, fazia oferta, queimava incenso, oferecia holocausto, lia dele, falava dele no templo, aparece na forma humana, na forma de um homem, sendo um profeta, o profeta Deus. E eles dizem, não queremos nada com esse homem. Não queria nada com Deus. Não temos nada com esse homem. Não queria nada com Deus. Este homem é um Beelzebul. Chamou o próprio Deus dele de Beelzebul. Chamou o próprio Deus dele. Quando você vê um pastor, um pregador, um crente religioso, e essa mensagem é do diabo, ele mesmo está dizendo o próprio Deus dele, que ele diz crer, porque a mensagem é Deus. Os irmãos, né? É lastimável, é terrível. Profeta do século XX, 276, continua. Isso não faz que o profeta seja literalmente Deus. Está vendo? Está vendo? Isso não faz com que o profeta seja literalmente Deus para as pessoas. Mas, de fato, esclarece a Êxodo 4,16, e tu lhe serás por Deus. Deus falando com quem? Com Moisés. E tu lhe serás por Deus, e Arão seu profeta. Olha só, Deus colocou um homem na qualidade de Deus. Você será Deus para eles, Moisés. Eu te ponho como Deus, e tu lhe serás por Deus. Moisés era Deus para Arão. Porque a palavra veio a Arão através de Moisés. Arão não tinha o ofício de profeta, portanto, ele não podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Era Moisés quem o fazia. Arão representa o sacerdócio. Arão representa os pastores. Nós não podemos subir em algum lugar para buscar uma revelação. Só esse aqui que podia. Amém, irmão? Só esse aqui que podia. Por isso que ia para o Arizona, por isso que ia para as montanhas, por isso que ia para a caverna do Greensville, por isso que ficava na floresta. Para quê? Para receber o assílio do Senhor. Amém, irmão? E trazer para nós. O Arão
O quíntuplo dos efeitos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Arão não tinha o ofício de profeta, portanto, ele não podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Era Moisés quem o fazia e Arão o aceitou. O mesmo acontece hoje. Deus nos tem dito em Apocalipse 10:7 que um profeta seria o que declararia os mistérios das eras e revelaria os 7 trovões que haviam estado selados. Chegamos então à conclusão de que também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós na mesma capacidade que foi Moisés para Arão? A pergunta. Quem será Deus para nós na mesma capacidade que foi Moisés para Arão? Amém, irmão? Aleluia. Sim, ele foi um homem de Deus. Sim, ele foi um profeta de Deus. Sim, ele foi aquele a quem Deus falou para nós, nessa geração, nesta era, mas ele foi um Deus para noiva. O sinal 175. Aquilo que Moisés chamava, isso era o que Moisés recebia de Deus, porque unicamente falava a palavra de Deus. E ele disse: eu o farei um Deus, disse Deus para Moisés. Moisés era um Deus para eles, não para ser adorado, não para ser aclamado, mas porque tinha a palavra. Glória a Deus. Amém? Vê, um profeta fala no lugar de Deus. Amém? Amém. Vê, eles não conheciam nada diferente, então ele disse: você será um Deus e Arão será seu profeta. Veja, você será como um Deus, pois eu tomarei a ti tua voz e contigo criarei, e falarei, e o povo não poderá negá-lo. Porque ali está, o que você disser, sucederá. Oh, que coisa, aí está, eu te mostrarei essas coisas. Oh, e o Egito viu, eles viram exatamente antes do entardecer, ou exatamente ao entardecer. Quando Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés, como Paulo fala, na verdade eles estavam resistindo a Deus em Moisés. Amém, irmão? Quando Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés, como Paulo fala, na verdade eles estavam resistindo a Deus em um Deus. Amém, irmão? Vê que foi dado e feito para eles. Agora, lá no Egito tentaram resistir a Deus, mas no deserto tentaram contradizê-lo. Aqui está uma coisa terrível, né? Lá no Egito tentaram resistir a Deus e resistiram, Janes e Jambres. Mas no deserto, aí a própria igreja tentou contradizer o próprio Deus. Datã, Coreia, Birão. Quem está entendendo? Tentaram contradizê-lo. E quando o profeta dizia: falem apenas o que eu falei. Ora, não é justamente o que Deus disse para nós fazer? Falar somente o que ele falou? Amém, irmão? Então ele era, amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? A importância. Então você vê como, veja bem, a Bíblia diz lá assim, ó, aquele que tirar será tirado, aquele que acrescentar será acrescentado. Agora, como que um homem pode vir dizer, fale apenas o que eu falei? Tem que ser Deus, amém, irmão? Tem que ser Deus. E eu me responsabilizo por isso naquele dia. Os irmãos estão entendendo? Tinha que ser. Tinha que ser. Agora, vejam bem como que um profeta, ele é colocado na posição de Deus, para refletir Deus. E como que a palavra dele pode ficar fincada como sendo o próprio Deus. Você pode observar, vejam bem, quando Josué mandou aqueles espias lá, espiar Jericó, vocês vão observar
que Josué apenas disse o seguinte: olha, vocês vão lá, entra na cidade. É claro que eles não foram vestidos a caráter, eles eram soldados, lutavam no exército. Eles foram lá vestidos a camponesa, a caráter da cidade normal, e vigiar a cidade, ver onde é que tem soldado, onde é que tem guarita, onde é que tem isso, qual a estratégia. E ele ficou. Só que aí eles foram percebidos. Os irmãos entenderam, irmãos? E eles então andaram por ali e entrou diretamente na casa de uma mulher, que era de má fama, Raabe. E eles disseram: olha, nós servimos o Deus assim, tal, nós estamos assim. Raabe logo temeu. Olha, nós ficamos sabendo que esse Deus tem feito outras nações e tal, e vai passar por aqui? Vai passar por aqui. Ela temeu por ela. Ela ficou sabendo de Josué. Ela já sabia que existia um Deus. Amém, irmão? Ela já sabia que existia um Deus em algum lugar. Mas não sabia de Josué. Mas quando ela soube que Josué era o capitão, era o profeta de Deus. Amém, irmão? Aí o que acontece? Josué não sabia de nada do que estava acontecendo. Quando eles estavam ali protegidos, foram protegidos, guardados ali numa área como se fosse um sótão ali, sei lá, da casa ali, um buraco ali no telhado. Os soldados entrou, vasculhou, não achou nada e foi embora. Preservou a vida dos 2 espias. Ela colocou a vida dela também em risco. Porque se achasse, mataria tudo. Aí, ela depois que passou tudo, eles foram embora. Ela falou assim: olha, o que pode ser feito? Eu quero me livrar disso. Eu não quero morrer. Eu não quero juízo para mim. Pelo fato daquilo, eles prometeram a ela que ela fizesse algo. Olha só, aqueles homens devem ter ficado numa pressão terrível. Assim, nós não somos profeta, nós somos apenas espia, mas nós não é profeta. O profeta é Josué. Aí você pegou lá um cordãozinho, lá misturou com sangue e pendurou na janela. Você faz o seguinte: ela falou assim: esses homens estão me enrolando. Não estão enrolando nada. Amém, irmão? Coloca na janela aí. Coloca aí. Deixa aí. Não faz nada. Apenas deixa aí. Porque no tempo certo nós vamos rodear a cidade. E a cidade vai cair. Se você estiver firme nesse propósito, e se você ficar assim, você será salvo. E ela foi atrás de todo mundo, foi atrás de pai, foi atrás de mãe, foi atrás de filho, porque é o seguinte, irmão, quando você encontra com a mensagem, você vai atrás de todo mundo. Quando você encontra com a mensagem, quando você é revelado, você quer mostrar para o tio, quer mostrar para a tia, quer mostrar para a mãe, para o pai, para todo mundo. Agora, quem vai crer é outra coisa, né, irmãos? Chegou no acampamento, no arraial, Josué dizia: e aí, como é que foi o trabalho de espionagem? Foi muito bom. Josué, só tem um problema. Olha, nossa vida lá passou apurada. Nós quase. Nós passamos um aperto. E se não fosse uma mulher considerada de má fama lá dentro, ela chama Raabe, ela nos assegurou, nos hospedou, ela nos escondeu, e nós fizemos uma promessa para ela, de que ela e sua família, quem tivesse debaixo do teto dela, seria salvo quando Jericó caísse. Josué disse: seja feito assim. Amém, irmãos? Amém. Josué foi orar a Deus? Não. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Seja feita assim. Agora, quero que vocês prestem atenção em 2 episódios que é muito importante. Um dia, veja como o profeta tem autoridade. Um dia, o irmão Branham, ele estava pregando.
Aí um casal foi nesse culto para atrapalhar. Porque ele estava cheio. Eles foram e sentou na frente. Eles começaram a beijar. De língua, um no outro. E começou a amassar um outro na frente para atrapalhar o culto. Para atrapalhar. O Espírito Santo desceu na hora do profeta e disse assim, ó, eles estão nas suas mãos. Faz o que você quiser com eles. É só você falar. Os irmãos dele, irmão? É só você falar. Faz o que quiser com eles. Está na sua mão. Depois do profeta ter recebido isso, ouvido isso, esperou um pouquinho e falou para ele assim, ó, eu os perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas você diz, ó, caiam mortos agora, cairiam mortos na hora. Você entendeu? Lá na mesa do jantar, lá tomando aquela sopa quente lá na casa da Ratimusa, na hora que o irmão Bana contou-lhes a visão, contou-lhes o que aconteceu com os esquilos, o que a Ratimusa falou? Eu creio que isso não é nada mais do que a própria Deus. Irmão Bana, grande é a tua fé, irmão. Pede o que tiver agora, pede o que você quiser agora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Oh, irmão, Deus quer isso, irmão. Você quer ver? Vamos tomar as escrituras. Vamos pegar o livro de São João. Deus quer isso, irmão. Deus quer. Ah, você acha que Deus quer? Você acha que Deus quer esse movimento de cruzada? Você acha que Deus quer essa mulherzada na rua, fazendo trabalho evangelístico, com essas coisas aí, quase nua na rua, entregando panfleto, sem nenhuma atitude, sem nada, sem nenhuma vida, sem nenhum testemunho? Você acha que Deus está amando essas cruzadas, esses movimentos neopentecostais? Deus quer isso aqui, ó, que eu vou acabar de mostrar para vocês. Deus quer que as pessoas façam isso aqui, ó. São João capítulo 6, verso 29. Deus quer que as pessoas façam isso. São João 6, verso 29. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não sabem o que é a obra de Deus. As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não sabem o que é a obra de Deus. Vamos pegar o 28, capítulo 6. Disseram-lhe, pois, Jesus, que faremos para executar a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. Ele disse, faz campanha, faz isso, faz aquilo outro, faz cruzada, faz movimento neopentecostal. Não, a obra de Deus é essa, do 29. Que creais naquele que ele enviou. Amém, irmão? A obra de Deus é esta. Que creais naquele que ele envia. Glória a Deus. Alguém pode falar assim para mim, alguém pode falar assim para você assim, claro que nós temos que trabalhar, nós temos que evangelizar, temos que fazer, mas você que nessa noite, irmão, você fez a maior obra de Deus nessa era, foi aceitar o que Deus enviou, irmão. Você fez a maior obra de Deus nessa era, a maior obra é crer naquele que Deus enviou. Perguntar aos discípulos, perguntar a eles o que nós fazemos, devemos fazer para realizar a obra de Deus. Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Glória a Deus. Então aqui está um grupinho feliz, amém, irmão? Bem-aventurado. Aqui está um grupo bem-aventurado. Não somos grandes em potência, literalmente falando. Não temos uma grande igreja, não temos um grande prédio, não temos aqui grande número de pessoas. Mas a maior obra de Deus aqui nesse bairro você fez, porque foi aceitar o profeta. Glória a Deus. A obra de Deus foi realizada. Pastor, preciso fazer mais uma? É só essa. Amém? Amém. Jesus só falou dessa. A maior obra é creais naquele que enviar. Amém? Amém. Mas as pessoas não querem. Eles não querem. Eles não querem realizar a obra de Deus. Não querem. A obra de Deus é esta. Pensa que seguiu a denominação, já está bom demais. É. Então, vejam bem. Quando Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés, como Paulo fala, na verdade, eles estavam resistindo a Deus em um Deus que foi dado e feito para eles. Amém?
Peraí, pastor, mas como assim? Deus em um Deus? Não estou dizendo dois deuses aqui. Porque aquele a quem a palavra de Deus é dirigida são chamados de sois Deus. Jesus foi Deus encarnado. Mas Moisés disse que ele seria um profeta. Moisés não disse, eu disse. Que ele seria um profeta. Por isso que lá em São João 14:14 está escrito: crede em Deus, crede também em mim. Amém? Crede em Deus, crede também em mim. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. São João 14, verso 1, verso 2, serve para qualquer profeta na Bíblia. Serve para Abraão, serve para Isaac, serve para Jacó, serve para Isaías, serve para Jeremias, serve para qualquer profeta. Crede em Deus, crede também em mim. Amém, irmão? Serve para qualquer profeta. Amém? Pois Deus disse, assim como Deus disse, assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus disse para Moisés, você será Deus para eles. Deus disse para Urbana, assim como fui com Moisés, serei contigo. Será que elas são os sinais? Olha o segredo aí. Será que elas são sinais? Se você fizer com que o povo creia em ti. Amém, irmão? Amém. Se você fizer com que o povo creia em ti. Em ti. Crede em Deus, crede também em mim. Amém, irmãos? Aí está. Alguém chega para mim e fala assim: pastor Vanderlei, você crê nesse profeta? Creio. Ai, tem que crer só em Deus. Creio. Porque eu creio no profeta, estou demonstrando que creio em Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Porque eu não posso atropelar as coisas. Não posso. Irmão, quando Deus envia um mensageiro, para o povo chegar a crer em Deus, tem que chegar primeiro a crer no mensageiro. Deus não atropela. Primeiro crê naquele que Deus envia. Depois que crê naquele que Deus envia, agora sim você pode crer em Deus. Os irmãos, estão entendendo agora? Deus envia o mensageiro para poder crer nele primeiro. Depois de ter crido nele, aí você pode crer em Deus. Os irmãos, né? Senão não adianta. Senão não adianta. Não adianta. Deus não atropela as coisas. Deus enviou o profeta. O povo está lá no Egito, lá, ó Deus, está lá, ó Deus. Chega para um deles lá, você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Estou sofrendo, mas Deus prometeu que enviar ajuda. Aí chega Moisés, Deus envia. Tem que crer em Moisés para poder valer o que eles creem. Amém, irmão? Senão não adianta. Não adianta. Deus não atropela as coisas. Você sabe quando foi que eu criei em Deus nessa era? Quando eu criei no seu profeta. Você sabe quando foi que eu aceitei a Deus nessa era? Quando eu aceitei sua mensagem. Você sabe quando foi que eu recebi Cristo nesta era? Quando eu recebi a sua mensagem. Quando eu recebi Cristo. Se eu não tivesse recebido e aceitado, não adiantava nada o que tinha aceitado lá atrás. Os irmãos, né? Vamos ficar de pé. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. O último parágrafo para nós terminarmos. Olhando para Jesus. Parágrafo 29. Quando ele mesmo se revelou em Moisés, se revelou a si mesmo em Noé, se revelou a si mesmo em Elias e em todos os profetas. E eles o passam por alto cada vez. E ele se revelou outra vez. Amém? Amém. Então é isso aí. Graças a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor disse, para executar a obra de Deus, é necessário crer naquele que o Senhor envia. E aqui temos, Senhor, a palavra do Senhor enviada para nós. Um profeta na qualidade de profeta. Oh Deus,
O Senhor nos enviou para que nós o aceitássemos, para que nós crêssemos no que Ele tinha para dizer para nós. E assim nós cremos e temos aceitado, ó Pai. E quando nós fizemos isso, executamos a obra do Senhor. Obrigado, Pai querido, por aceitar nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, por aceitar nossa decisão. Ó Pai, ajuda cada um, abençoa cada um, proteja com tua palavra, proteja com tua destra. Ajuda cada um a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o que te salva é sua fé pessoal em Jesus Cristo. Certo? A mensagem apenas aponta para aquele que ele está enviando. Amém, irmãos? Só isso, mais nada. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Amém.